Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Neste tutorial nós vamos exercitar aqui o nosso entendimento a respeito do efeito físico de Body e vamos criar aqui um objeto com o efeito de catapulta na área de trabalho. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso de forma simples. Vamos então iniciar aqui o nosso entendimento. Vamos selecionar o cubo e vamos entrar com esse cubo no modo Edit Mode, que é o modo de edição. Vamos aproximar o botão do meio do mouse e vamos achatar um pouco esse cubo. Vamos dar um SZ, a gente consegue achatar pelo eixo Z aqui e tornamos o cubo esse objeto poligonal que vocês estão vendo agora. Aqui embaixo nós vamos mudar a opção para trabalharmos com faces, clicando nesse terceiro cubo. E com o botão direito nós vamos selecionar essa face de cima. Vamos usar a ferramenta de extrusão, usando o atalho E. Veja que com isso eu consigo alongar a face. Eu vou dar o ESC para sair do efeito. O Extrude ainda permanece aqui como efeito. Porém agora eu vou usar a tecla S de escala e eu consigo fazer o escalonamento das arestas para o centro do objeto. Tendo feito essa movimentação, eu vou usar novamente a tecla E de Extrude e vou fazer um pequeno movimento para baixo, fazendo esse efeito aqui na face. Vamos agora então selecionar essa face que está apontada aqui para a coordenada X, que é a seta vermelha, clicando com o botão direito. E com ela nós vamos dar um E de Extrude, vamos dar o ESC para sair e um S para escaloná-la aqui e dar um efeito aqui para o centro. Novamente vamos dar o E de Extrude e vamos alongar, vamos afastar um pouquinho aqui e vamos puxar pela seta vermelha, onde nós temos uma caixa quadrada, essa haste aqui funcionando. Vamos dar a tecla A para selecionar todo o objeto e vamos dar um SZ para achatar um pouquinho mais. Essa será a pá da nossa catapulta e nós vamos voltar para a Object Merge. Lembrando a vocês que quando a gente retorna, como o objeto aqui que transformou-se nesta paleta foi um cubo, vocês vão ver que o centro de origem do cubo ficou aqui no meio da primeira forma. E é com esse centro de origem aqui que nós vamos conseguir fazer o efeito desejado. Nós vamos encostar o cursor na seta vermelha, pressionar o botão esquerdo e vamos trazer. Vocês vão notar que o cursor 3D ficou aqui no centro e os manipuladores do objeto estão aqui. Se dermos um R de rotação, note que a rotação é baseada através do ponto em que se encontra o manipulador, apesar de que o cursor 3D está aqui no centro. Então, se eu der um RY, veja que a rotação se baseia nisso. E com os manipuladores aqui, nós vamos agora, onde tem um cursor 3D, selecionar o atalho Shift A para adicionarmos mais um objeto. E vamos adicionar dessa vez o objeto no formato cilíndrico. Nós vamos vir aqui em Cylinder, clicar com o botão esquerdo e nós criamos um cilindro bem aqui no meio. Vamos diminuir o raio desse cilindro. Eu posso dar um S de escala ou posso vir aqui nessa opção de propriedades do cilindro, já que eu não mexi nele, diminuir esse valor aqui, Radius, que é o raio do cilindro. Vou deixar mais ou menos aqui nessa dimensão aqui de raio. Vamos então dar um RX90 e vamos virar o cilindro dessa forma. Nós vamos aproveitar, dar um Shift A e vamos adicionar um terceiro objeto. Vamos usar aquela macaquinha já famosa, que é a macaquinha Suzanne, que é uma mesh do tipo Monkey. Vamos dar um S de escala para diminuir e vamos trazer um pouco cá para cima. E vamos arrastá-la para que ela fique bem aqui em cima desse ponto. Vamos aproximar essa macaquinha. Vamos agora dar um Smooth na superfície dela para alisá-la. E vamos aplicar a macaquinha para ficar bem mais nítida aqui na nossa cena, usando aquele recurso de modificador do tipo Subdivision Surface. Veja que eu dou mais qualidade aqui à malha da macaca. E vou aqui clicar no Apply e temos aqui os objetos que farão a composição aqui da cena. A macaquinha, que será o objeto que será impulsionado pela paleta, a paleta da catapulta e temos aqui o cilindro que fará o movimento. Vamos trazer um pouquinho para baixo essa macaquinha e vamos dar uma rotação em X aqui para incliná-la com o rosto para cima. Vamos trazer um pouquinho mais para baixo
E vamos agora aplicar os efeitos Read Body que nos permitirão utilizar o recurso desejado. Antes disso, eu queria só dar alguns materiais diferenciados. A macaquinha aqui selecionada, eu vou clicar aqui no ícone de material, clicar em New, vou dar para ela uma cor diffuse, clicando nessa caixinha aqui com o botão esquerdo, de cor verde. A paleta, nós vamos selecioná-la com o botão direito, vamos vir aqui em material, na guia diffuse, vamos clicar nessa caixinha e vamos dar uma cor aqui, puxar aqui para o marrom. É o cilindro, vamos selecioná-lo com o botão direito e vamos clicar o New e vamos dar um diffuse aqui de cor azul. Só para diferenciar os objetos, se vocês quiserem dar cor, vocês podem dar, se não quiserem, não precisam. Vamos então agora, com a macaquinha selecionada, aplicar o efeito Read Body. Vamos vir aqui na barra de propriedades da direita, vamos clicar no ícone que representa as propriedades de efeitos físicos. E nós temos aqui aquela bolinha quicando, que é justamente as propriedades de efeito. Vamos aplicar à macaquinha o efeito físico do tipo Read Body. Note que o programa já coloca de forma automática um tipo denominado Active, ou seja, um objeto que vai sofrer uma ação. Se eu der a animação aqui na timeline, veja que a macaquinha cai. Vamos então ao objeto que vai ser a paleta, selecioná-lo com o botão direito. Da mesma forma, nós vamos vir aqui na barra de propriedades de efeitos físicos, clicar na bolinha e vamos clicar no Read Body. Veja que o programa aqui já coloca de forma automática o tipo também Active. Se eu der a animação, vocês vão ver que os dois objetos despencam. E vamos dar a esse cilindro um efeito físico, clicando aqui em Read Body, do tipo Active. Só que nesse caso aqui, onde nós temos essa opção Dynamic marcada, nós vamos desmarcar essa condição aqui. Veja que o cilindro ele ficará intacto, sem movimentação, enquanto os outros dois objetos cairão de forma automática. E para esse cilindro, onde nós demos o tipo Active e tiramos a dinâmica, nós vamos aplicar um constraint, clicando nessa opção aqui de baixo, chamada Read Body Constraints. Vamos clicar com o botão direito. E temos também uma guia chamada Read Body Constraints, que foi o constraints que nós aplicamos ao cilindro. O modo padrão que o programa aciona é o tipo fixo. Eu vou mudá-lo para o tipo Hinge, que significa dobradiça. Nós daremos um efeito de dobradiça dessa paleta em relação a esse cilindro. E para isso, nós temos que vir nessa guia Read Body Constraints. Nesta opção aqui, Object 1, teremos de determinar quem é o objeto aí que criará o efeito. Então nós temos aqui quem? O cilindro. E ele fará esse compartilhamento do efeito dobradiça com quem? Quem é o segundo objeto? Vamos clicar nessa caixinha. Lembre-se que esse objeto aí em forma dessa paleta era aquele antigo cubo que nós temos aqui como Cube. Então faremos o efeito do cilindro para o cubo. Veja que se eu fizer agora a animação, o objeto de cima ele impulsiona a paleta e o cilindro mantém o objeto paleta rotacionando sobre o seu eixo. Para fazermos o efeito de catapulta, nós vamos agora adicionar mais um objeto na cena. Vamos usar o Shift A, uma mesh do tipo cubo. Vamos trazer esse cubo aqui para cima. Vamos botar a nossa visão aqui para que a visão seja de forma frontal. Vamos botar no modo ortográfico para podermos fazer com que esse cubo fique aqui certinho na nossa cena. Vamos dar o Z aqui para mudarmos para a visão aramada. Vamos aproximar e vamos colocar essa caixa bem aqui embaixo. Vamos dar a visão Z para a visão sólida. Vamos dar um giro aqui, voltar a visão em perspectiva. E temos uma cena aqui. Se nós dermos a animação, vocês vão ver que continua o objeto fazendo o movimento. Nós vamos dar a essa caixa aqui, com ela selecionada, um efeito de Read Body também. Vamos vir aqui no ícone de efeitos físicos, clicar em Read Body e
já que o padrão que ele coloca é um padrão ativo, nós vamos mudar para que essa caixa seja o padrão passivo, que ela seja um obstáculo. Note que se eu der animação agora, ó, a rotação da paleta em relação ao cilindro não vai acontecer porque esse objeto obstáculo aqui está impedindo o tal efeito. Porém, nós vamos agora colocar um objeto novo aqui na cena com Shift A e vamos adicionar um objeto, por exemplo, o V-esfera. Vamos trazer essa esfera para cá, para cima, tecla S de escala para diminuí-la e vamos trazê-la aqui para a direita. Vamos aplicar a ela o efeito físico Read Body, clicando na bolinha quicando em Read Body e vamos deixá-la aqui no formato ativo. Note que agora, se eu der animação, a bolinha cai, bate na madeira e cria o impulso. Só que ela tem a mesma massa que praticamente esse objeto que aqui está. Veja que aqui na barra de propriedades, a massa desse objeto é 1. Se eu selecionar o macaquinho, vocês vão ver que ele também possui a massa 1. Então essa bola aqui ela não vai conseguir fazer o impulso da catapulta, porque ela teria que ter um peso maior que esse macaquinho. Então, para poder fazer isso, nós vamos aumentar essa massa aqui, por exemplo, para um valor 20. Vocês podem usar aí o valor que vocês quiserem, contanto que seja maior do que 1. E vamos iniciar novamente a nossa animação. Veja que agora, quando eu der a animação, a bola cai e impulsiona de forma simples o macaquinho como se fosse uma catapulta. Para nós mudarmos um pouquinho mais, vamos diminuir esse peso aqui, vamos deixar um peso 10 e nós vamos excluir da nossa renderização e da nossa visualização esses dois objetos. Que forma a gente pode fazer isso? Nós podemos selecionar o objeto cúbico, podemos vir aqui na Outline, que é a janelinha de cima, veja que o cubo está selecionado e é o cubo .001. Nós já temos um objeto cubo, que é justamente essa forma que nós transformamos aqui. Então está aqui, cube.001, eu posso tirar o olho, veja que ele some da cena. E se eu quiser que esse objeto também não apareça durante a renderização, eu desativo essa opção aqui da câmera fotográfica. Da mesma forma, se eu quiser que a esfera suma do meu cenário e da renderização, eu posso selecioná-la com o botão direito. Veja que ela selecionado vai estar marcado aqui na Outline. Eu vou selecionar o olhinho e vou selecionar a câmera fotográfica. Com os dois desabilitados, tanto o cubo quanto a esfera não aparecerão durante o procedimento de visualização aqui no cenário, como também na renderização. Então, se formos animar aqui a cena, vocês vão ver algo nesse sentido. A catapulta impulsionando aí o macaquinho de acordo com a nossa necessidade. Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo tutorial. Grande abraço.